Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar a vocês aqui o curso sobre Eric Voegelin, que será dado aqui em Colonial Heights, de 27 de abril a 2 de maio. Inscrições pelo telefone 041-9974-4443. Também estão abertas em caráter permanente, as inscrições para o curso de filosofia da minha página, www.seminariodefilosofia.org. Quem quer que entre, depois de começado o curso já teve 2 aulas, quem quer que entre aqui para dentro receberá as gravações das aulas anteriores e poderá fazer, vamos dizer, os trabalhos de casa dentro de um ritmo que lhe seja apropriado. De maneira que de agora até o fim do curso, quem quiser se inscrever pode entrar. Agora, tem aquele aviso, o sujeito só se inscreve no curso se ele se comprometer a ir até o fim. Senão, não, porque esse negócio de alta rotatividade não é aqui, não. Certo? Então, aqui nós temos tanto assunto essa semana que é uma loucura. Mas acho que o grande assunto da semana é a declaração do senhor Luiz Inácio Lula da Silva de que a crise econômica foi causada por brancos de olhos azuis. Como eu mesmo sou um deles, eu me sinto diretamente atingido por uma coisa que é claramente uma incitação ao ódio racial. Quer dizer, se você joga sobre uma raça a culpa do que está acontecendo, você está praticando, evidentemente, o nazismo. Você está jogando metade da população brasileira, que é constituída de pretos e mulatos, contra a outra metade, que é branca, e dos quais alguns têm até olhos azuis. Deve ter até alguns 2 ou 3 ministros de branco de olhos azuis no gabinete do seu Lula. Eu nunca vi no Brasil uma tão clara incitação ao ódio racial como essa. Agora, pensa que alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai processar esse desgraçado pelo óbvio crime de racismo que ele está fazendo? Isso é mais do que racismo, isso é mais do que discriminação, isso é incitação ao ódio racial. Incitação explícita, criminosa. Agora, todo mundo vai passar a mão na cabeça do presidente, coitadinho, ele é um rapaz sem instrução, ele não sabe o que está falando. Então, sempre nos colocam nessa posição de estimulação contraditória. Por um lado, você tem que obedecer o sujeito porque ele é seu superior, ele é o presidente da República. Por outro lado, você tem que carregar ele no colo porque ele é um coitadinho. Fala, não é possível, meu filho, ou tu é autoridade ou tu é um coitadinho. Tá certo? Se eu vou carregar você no colo, então se você é menor de idade, então eu que vou mandar em você. Agora, você mandar em mim, ao mesmo tempo querer toda hora ser perdoado por conta da sua falta de preparo, da sua falta de experiência, isso aí não dá, porra. É claro que o sujeito sabe o que está falando. Falou isso maliciosamente. Ele quer criar o ódio racial no Brasil. Nada poderia estar mais claro do que isto. Lançar as culpas de uma crise sobre uma raça é incitar ódio racial. A esta altura, se esse povo tivesse vergonha na cara, estariam chovendo processos de racismo contra o seu presidente da República. Eu duvido que alguém faça isso. Porque aí o Brasil está desfibrado, as pessoas estão acovardadas, estão todo mundo de joelho perante o quê? Um tigre de papel. Porque se você pensar bem, qual é o poder de todas essas organizações de esquerda? É o poder do blefe, é o poder da sacanagem, é o poder da roubalheira, é só isto. Quer dizer, vocês estão com medo do quê? E se você se antecipa, se você ficar com medo do sujeito antes dele provar que tem algum poder, você está aumentando o poder dele. E é na base desse blefe que eles têm, de fato, aumentado o seu poder ao longo dos últimos 40 anos, enquanto todo mundo fica acovardado. Agora, se você quiser fazer alguma coisa, sempre dá para fazer. Como, por exemplo, essa semana teve esse ato público
contra o aborto, ato público em defesa da vida, em São Paulo, né, cuja dimensão, cuja importância a mídia tratou logo de minimizar, mas que reuniu ali pelo menos 10 mil pessoas. Uma coisa extremamente importante, embora seja, vamos dizer, um protesto pontual, é sobre um ponto específico, mas é desses protestos pontuais, somando 1, 2, 3, 4, que se chegará um dia a ter uma frente de resistência a essa ascensão do comunismo na América Latina. Não se iludam com essa história de que Lula mudou, de que acabou o comunismo. Isso é uma estupidez. Tudo que o Lula fez foi continuar mais ou menos a política econômica do seu antecessor, que ele tanto condenava, propiciando com isso uma certa estabilidade econômica. Agora, estabilidade não significa nem mesmo crescimento. É ridículo dizer que o Brasil retomou o crescimento. O Brasil simplesmente parou de perder dinheiro com inflação, né, regularizou um pouco suas dívidas, é isso aí, só o que aconteceu. Quer dizer, o sujeito administrou as contas, né, que é o mínimo que ele tinha que fazer e que, na verdade, nem precisou aprender a fazer, porque o antecessor já deu a receita prontinha. Ele continuou seguindo, dá tudo certo. Agora, só um louco destruiria a economia capitalista, só um louco socialista destruiria a economia capitalista antes dele ter um esquema de poder montado para poder, vamos dizer, administrar uma futura economia socialista. Olha, esse esquema de poder, embora esteja crescendo rapidamente, embora seja muito grande já no Brasil, ainda não está pronto para assumir o poder completamente. Eles ainda precisam se apoiar na economia capitalista, e é só por isso que o Lula está seguindo essa política, entre aspas, ortodoxa. Agora, o sujeito é hoje tão comunista quanto sempre foi, o Foro de São Paulo é tão comunista quanto sempre foi, e a maior prova disso é a cumplicidade nojenta desse camarada com essas organizações de guerrilheiros, narcotraficantes, etc, etc. Quer dizer, só dentro do Brasil, essa permanente beatificação, tá certo, dos terroristas dos anos 60, 70, é uma coisa nojenta, porque você não se permite o debate, não há confrontação, só tem uma versão única. Os terroristas eram heróis bonzinhos, os milicos eram os malvados torturadores. Digo, peraí, os guerrilheiros estavam metidos num esquema de guerrilha continental, chefiado pelo governo mais torturador e assassino da América Latina, que era o governo de Cuba. Então, quer dizer, comparado com o governo de Cuba, a nossa ditadura não é dita branca, é dita mole, não foi ditadura coisíssima nenhuma, apenas um governo levemente autoritário. Agora os caras ficam demonizando a ditadura militar para esconder o que eles mesmos estavam fazendo em favor de Cuba, porra. Então, vamos dizer, expor e ampliar, né, os males, os delitos, os pecados do adversário, esconder os seus próprios, é a essência da sacanagem política, que é exatamente o que eles estão fazendo. Só que a nossa mídia, ela serve a isso. Ela não está aí mais para informar, para mostrar uma coisa equilibrada, para mostrar os dois lados, para confrontar os dois lados. Não, está aí para distorcer em favor dessa corriola. Tá certo? E esses jornais estão todos comprados por propaganda do governo. Sem propaganda do governo, eles não sobrevivem. Então eles fazem o que o governo mandar. E além disso, as redações. Não tem um direitista na redação da Folha de São Paulo, na redação do Estadão, na redação do Globo. Não tem um. No mais tem algum centrista, né? Quer dizer, que tem a esquerda com todas as suas variantes, desde a esquerda social-democrática até radical de esquerda, isso tem tudo lá dentro. E do outro lado tem algum centrista muito tímido, né? Tipo Luiz Paulo Horta, o tipo Merval Pereira, que de vez em quando escreve alguma coisinha, muito levemente, com cuidado, para não ferir suscetibilidades esquerdistas. É isso que tem no Brasil, acho que a coisa se reduziu a isso. Agora, que é possível fazer algo contra isso, esse ato público acabou de provar. Reuniram 10 mil pessoas lá na Praça da Sé, em São Paulo, e falaram o que tinham de falar, tá certo? Agora, aprofundando um pouco mais desse tema aí do negócio da aliança entre comunistas e banditismo, né, eu tenho aqui saiu uma notícia, aliás, saiu no Globo, né? Olha aqui, arquivos da ditadura, militares culpavam Brizola pela violência. Então, olha lá. O crescimento de facções criminosas nos presídios e as obras de urbanização em favelas foram alvo de duras críticas no relatório de Arapongas, que espionavam o primeiro governo Leonel Brizola a mando da ditadura militar. Os arquivos do extinto Serviço Nacional de Informações registram ataques às políticas de habitação e segurança pública implantadas pela gestão pedetista do Estado entre 1983 e 1986.
Nos documentos, Brizola é atacado por ter, na visão dos militares, afrouxado o combate ao crime em nome do discurso de respeito aos direitos humanos. Note bem a brandura covarde dos relatórios do próprio Serviço Secreto. Que não é que o Brizola afrouxou o combate, não é que ele foi omisso. Não, ele ativamente favoreceu o banditismo no Estado. Por quê? Porque ele foi eleito por uma conspiração de bicheiros que logo em seguida dominaram o narcotráfico. No dia seguinte da eleição do Brizola, teve um jantar, tá certo, oferecido pelos bicheiros em homenagem ao cara, num restaurante de Laranjeiras, eu não me lembro mais o nome do restaurante. Quer dizer, mas está na cara. E que esse pessoal que estava envolvido na guerrilha, participando da guerrilha na época, quando preso, deram treinamento e instrução, tá certo, a esses bandidos que depois formaram PCC, Comando Vermelho, essa merda toda. Isso está mais do que documentado no livro do Carlos Amorim, que eu comento no meu próprio livro, né? A Nova Era e a Revolução Cultural. Agora, dizer que o sujeito afrouxou, quer dizer, um delito de omissão é uma coisa. Agora, o Brizola não estava se omitindo em cumprir a sua obrigação. Não, ele estava agindo, tá certo? Fomentando a revolução, fomentando o caos social. Ele sempre foi favorável a isso e jamais escondeu o que era. Quer dizer, quando você pega um comunista e coloca num governo do Estado, numa nação democrática capitalista, o senhor vai ter que desempenhar naturalmente um papel duplo. Quer dizer, por um lado, ele tem que posar como defensor da ordem pública. Por outro lado, ele tem a obrigação partidária de destruir a ordem pública e fomentar a revolução, que é exatamente o que o Brizola fez. Agora, nem mesmo os caras do serviço secreto, no tempo da ditadura, tinham a coragem de acusar o Brizola do que ele estava efetivamente fazendo. Diz, olha aqui, seu Brizola, o senhor está fomentando o caos propositadamente, porque o senhor é um revolucionário, o senhor quer destruir a ordem pública, e o senhor está se prevalecendo do seu cargo de governador para destruir a sociedade. Era isso que deviam ter dito. Agora, mesmo naquela época, mesmo você vê o que é a revolução cultural, você vê o que é hegemonia, você vê o que é dominação mental. Mesmo naquela época, os camaradas tinham esse cuidado, né? Esses escrúpulos de não ferir suscetibilidade. Então, se você acusa o governo de omissão, você está fingindo que ele é um governante normal no exercício dos seus deveres, apenas falhando um pouco. Isso é completamente diferente de você ser um revolucionário infiltrado que está usando o seu cargo para destruir a própria instituição que você representa. E, na verdade, não é que o Brizola afrouxou. O Brizola vetou simplesmente a entrada de policiais no Moro. Quer dizer, fez do Moro, quer dizer, um território livre, onde esses chefes do narcotráfico se transformaram em senhores feudais com poder absoluto sobre a população. E o pior é que quando nós falamos disso, o pessoal responde, não, você está contra os pobres, contra os oprimidos. Pobre e oprimido é aquele que está gemendo, tá certo? Sob a dominação do narcotraficante, tá certo? Que oprime, aterroriza, tortura e mata, tá certo? Vocês assistiram o filme Tropa de Elite? É exatamente como está ali. Você encheu o saco do chefe do narcotráfico, ele te põe numa pilha de pneu e te queima, porra. Te queima vivo. Com que você está lidando? E esses eram os amiguinhos do seu Brizola. Como esses são os amiguinhos da turma da Farc, que são os amiguinhos do Lula. Não se iludam. Não há omissão. Há uma ação intencional. Tá certo? Há um fomento à destruição da ordem pública. Você manter a economia funcionando. Ao mesmo tempo que você destrói as instituições e vai colocando novas instituições revolucionárias no lugar delas, isso é a mais antiga estratégia comunista que há, como fizeram na Rússia, onde foram substituindo as administrações municipais pelos soviéticos. No Brasil é a mesma coisa. No Rio de Janeiro, metade do Rio de Janeiro, a administração pública já não existe. O que existe é a administração do narcotráfico. E isso foi feito de propósito, isso é estratégia revolucionária. Estudem, e vocês verão que eu estou falando uma coisa óbvia. Dentro da esquerda, na elite da esquerda, todo mundo sabe que eu estou falando a verdade. Quando eles leem isso aqui, estão acusando o Brizola de afrouxar o combate ao crime. Fala, quando o Brizola combateu o crime? Brizola fomentou. Ele não afrouxou o combate ao crime, ele fomentou o crime. Propositadamente, deliberadamente. Por quê? Porque ele era um comunista, ele queria uma revolução social. É a coisa mais óbvia do mundo. Vocês estudem o movimento comunista, vocês estudem os escritos de Lenin, estudem os escritos de Trotsky, estudem os escritos de Antônio Gramsci, e vocês verão que
Isto que esses idiotas do SNI dizer omissão no combate ao crime era simplesmente a aplicação de estratégias comunistas mais velhas do que andar para frente. Agora, continua isso como sempre a demonização da ditadura. E nenhum jornal, nenhum jornal, canal de televisão, cria a mais mínima condição de um debate honesto, uma confrontação honesta. Que a ditadura cometeu crime? Sim, cometeu, mas comparado com o que eles estavam fazendo na América Latina inteira, aquilo é uma mixaria. Agora, a Folha escreveu que era uma dita branda, as pessoas se fazem de escandalizadas. Ai, que horror, chamando de dita branda. Veio esse merda desse Flávio Konder comparado, que você é um bosta, eu já provei que você é um bosta, você não é nada. Você é um charlatão intelectual, é isso que você é. Você posa, tá certo? De erudito, de homem sério, você não é nada, é um mentiroso comunista, como sempre foi, porra. E vem pra cima de mim, vem me processar, que eu provo o que eu tô falando, desgraçado. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui alguém me manda uma foto, um negócio horroroso. Aqui depois os policiais entraram lá no Morro Ladeira dos Tabajaras, tá certo? Que é território, onde é privativo do narcotráfico, quando já tiver a polícia queria entrar lá. Foram todos fuzilados, com metralhador. A foto mostra um monte de policial caído no chão, varado de bala, tudo arrebentado. Quer dizer, o Rio é recordista mundial de morte de policiais no mundo. E isso aí não é de hoje, é desde o tempo do seu Brizola. E os caras vão dizer, omissão no combate ao crime? Como omissão? Isso aí não é omissão, há uma ação intensa, uma participação intensa no combate aos policiais. Isso aqui há. Agora, enquanto isso, o pessoal lá tranca, pega empresário, põe na cadeia e condena a 94 anos de prisão a mulher porque sonegou imposto. Porra, o que é isso? E ainda vem este merda, tá certo? Desse procurador, né? Procurador Matheus Baraldo. Aqui, Matheus Baraldo, você é um merda. Você é um merda. Venha discutir comigo, eu provo que você é um merda. Que diz, pelo menos uma parte do judiciário já está disposta a admitir a existência da organização criminosa sem que haja um sujeito mal criado e com um fuzil na mão no topo de uma favela. Quer dizer, ele acha que esse pessoal que está com um fuzil na mão no topo de uma favela são os coitados. Ora, quem está com um fuzil na mão não é jamais um coitado. É um opressor, é um tirano. Ora, eu quando morava no Rio de Janeiro, eu tinha um empregado que morava no Morro Dona Marta. 2 vezes por semana, a mulher, quando se voltava, terminava o serviço dela, ia para casa, 6 horas da tarde ia para casa, daqui a pouco ela voltava. Oi, seu Lago, não consegui subir o morro, tinha tiroteio. Então ficava o marido com os 2 filhos lá em cima e a coitada dormindo lá em casa, tá certo? Morrer de medo. Isso é a vida na favela. Graças a esse que você, seu Matheus, considera os coitadinhos. Então esse coitadinho com o fuzil na mão, que não deixava a minha empregada chegar em casa para cuidar dos filhos. E assim como ela, tinha milhares de pessoas que viviam ali aterrorizadas, graças a esses, tá certo? Que você considera coitadinhos. Seu Matheus Baraldi, o senhor está cheio de ódio de classe, o senhor odeia empresário, você odeia capitalista e você adora bandido. Tá certo? Você adora assassino porque você adora Fidel Castro. E você adora essa turma da Farc. E vem discutir comigo que eu provo o que eu estou falando. Eu sei quem você é, rapaz. Quer dizer, chega. Não se pode respeitar, tá certo? Charlatães, vigaristas, mentirosos em altos postos. Quanto mais o sujeito sobe na hierarquia, falando coisas desse tipo, menos respeito merece. Quer dizer, o que você quer? Você quer que pare de prender os bandidos que estão com fuzil na mão e comece a prender empresário. Porque empresário comete o crime de ser capitalista. Quer dizer, vocês estão pegando, vocês estão impondo. Eu já escrevi isso há 15 anos. Então, com o esforço do PT, do PCdoB, dessa gente toda, era para impor no Brasil a escala de valores da Constituição do Código Penal Soviético, onde crime de morte dava 10 anos de cadeia. Se você matasse um cidadão soviético, dava 10 anos de cadeia. Mas se você roubasse um dinheirinho do governo, dava pena de morte.
Então, quer dizer, os delitos econômicos são considerados infinitamente mais graves do que você tirar uma vida humana. Essa é a sua escala de valores, seu Baraldi. Como é que você ousa comparar uma pessoa que deixou de pagar imposto, ou roubou lá um dinheirinho, com um assassino, com gente que mata milhares de pessoas? Como é que você ousa comparar, desgraçado? Você não tem vergonha nessa sua cara, não tem um pingo de moralidade. Vem discutir comigo se tu é homem. Põe a sua opinião e põe a minha. Daí vai dizer, se fizer uma discussão, o cara vai dizer, esse Olavo ele é muito desbocado. Como? Você quer que eu fale em linguagem respeitosa com você, que faz uma coisa dessa? Muito mais desrespeitoso é o que você acaba de dizer. Você acaba de mostrar todo o seu ódio de classe, o seu desprezo pela vida humana. Você gosta de gente com um fuzil na mão que mata os outros, mas o capitalista que progrediu, que cometeu alguma irregularidade, deixando de cumprir uma lei que é impossível de cumprir, que você sabe perfeitamente que a legislação tributária brasileira, tá certo? É inabarcável. É inabarcável. Sabe perfeitamente. Veja, só dispositivos que regulam o orçamento federal são mais de 5 mil. Quem tem esses 5 mil na cabeça? A legislação tributária brasileira é um labirinto feito para criminalizar todo mundo. Então, primeiro vocês colocam todo mundo fora da lei, e daí vocês escolhem aqueles que vocês querem destruir e usam a lei. E o sujeito estará sempre fora da lei. Todo empresário brasileiro está fora da lei porque a lei foi feita para deixá-lo fora da lei. Você sabe disso, seu Baraldi. Que respeito merece essa lei? Nenhuma. Que respeito merece você? Nenhum. Agora, é claro, no Brasil tem gente que protesta contra isso, mas sem protesta com aquela linguagem educada, e essa linguagem educada é que está matando tudo. Porque a linguagem tem que ser proporcional ao assunto que você fala. Agora, esses desgraçados, eles podem acusar todo mundo, eles chamam os outros de nazistas, chamam os outros de extremistas, chamam os outros de assassinos, chamam do que quiser. Agora, eles não podem ouvir nada. No máximo, pode acusá-los de um pouco de omissão. O que é isso, porra? Eu nunca vou aceitar essa camisa de força verbal que vocês nos impõem. Nunca. Aqui está o Reinaldo Azevedo comparando. O Marcola pegou 39 anos, com todos os homicídios que pesam na cota dele. Agora a mulher, porque sonegou imposto, é 96 anos. Quer dizer, isso é justiça? Isso é uma putaria, seu Baraldi. Isso é justiça na sua cabeça. Porque justiça para você é matar capitalista. E vem dizer que não. Vem dizer que você não pensa assim. Ele me acusou de ser comunista. Você é comunista. Isso é mentalidade comunista. Isso é mentalidade do Código Penal Soviético. E vocês estão impondo isso no Brasil. Agora, recebo aqui uma denúncia. Se é questão financeira, se a questão financeira sempre escandaliza vocês mais do que crime de morte, então está aqui, também tem. Isso também tem. Esse pessoal do mensalão, tem algum na cadeia? O que é, Celiana? Tranquilo e perto do que vocês fizeram com o mensalão? Ora, pô, quem tem que estar na cadeia é o Lula, é o criador do mensalão. Agora, a popularidade do Lula baixou um pouquinho, no dia seguinte aparece algum bode expiatório. Então, vamos dizer, os culpados de sempre, os suspeitos de sempre. Né? Caiu a popularidade do Lula, prende a Eliana Tanquese. Ou prende, sei lá, o Camargo Correia, ou qualquer outro desses. Tem que ser capitalista, evidentemente, tem que ser empresário. Agora, os empresários também são culpados disso, porque algum dia esses empresários se organizaram para oferecer resistência à ascensão desse poder que agora os esmaga? Jamais! Jamais! Quando eu falava isso 10 anos atrás, esse mesmo pessoal gozava de mim e falava, não, PT jamais vai chegar ao poder. Né? As instituições brasileiras são sólidas, e viu com aquela conversa de merda, de gente covarde, mentirosa, que sabe tentar afetar a segurança. O sujeito está com o cu na mão, está morrendo de medo, e quanto mais medo tem, mais seguro ele quer se mostrar. Isso eu acho horrível. Vocês estão pagando não pelos crimes de que os acusam, vocês estão pagando porque vocês dão dinheiro para PT. Até vocês puxavam o saco de intelectual de esquerda, agora paga, porra. Agora, aqui recebo um apelo dramático dos médicos da rede municipal de Aracaju, que estão em greve desde o dia 3 de março.
Por quê? Por que em greve? Tá certo? Porque não tem como trabalhar. Falta medicamento, falta receituário, falta sabonete, falta seringa, falta detergente, falta tudo. Como é que não tem como trabalhar, porra? Tá certo? E o salário também não aumenta há 6 anos. Eu digo, bom, mas se você não dá o salário para o cara, mas também não deixa ele trabalhar, será que é por isso? Olha, nós não te damos aumento de salário, mas para compensar nós também te negamos os meios de trabalhar. Então você não pode trabalhar, você não ganha. Será que é esse o raciocínio que está por trás? Agora, o seu prefeito, Eduardo Nogueira, que é do PCdoB, diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas acabou de gastar 18 milhões em propaganda. E vive dando festa, show, né, eventos comemorativos, para isso tem dinheiro. Agora, para botar lá nos hospitais para o negócio funcionar, para socorrer quem está morrendo, isso não tem. Então é isso, o Edivaldo Nogueira. Né? Agora, também esse amiguinho do governador, Marcelo Deda, que é do PT, que está sendo também investigado por compra de voto, mas é companheiro lá do Lula, então não dá para saber o que vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer nada, como nunca acontece nada para esse desgraçado. Agora vamos lá. Aqui eu assisti um negócio fabuloso, fabuloso. Teve um bispo lá de Massachusetts, né? Não lembro se é um bispo, um cônego, um cara importante na hierarquia da igreja, que colaborou com o projeto lá do governo de Massachusetts, que facilitava aborto, facilitava as pessoas a fazer aborto por $50. E tinha lá um prelado, um príncipe da igreja colaborando com isso. Tá? Foi cúmplice. Daí tem um padre, né? Padre Thomas de Lorenzo, né? E me mandaram aqui a gravação da missa do padre. O padre era um gordão, né? Calmo, parecia tranquilo e tal. Ele fez lá a missa dele. Quando chegou no sermão, ele disse, meus filhos, eu vou aqui fazer um telefonema e botar, né? Botar no ar aqui para vocês escutarem a nossa conversa. E telefonou, alô, padre fulano, bispo fulano, né? Estou telefonando para avisar que você é uma desgraça. Ele escrachou o porra do bispo e fez muito bem, padre Thomas de Lourenço. É gente como você que a gente precisa, porra. Né? Aqui. Enquanto isso, né, aqui no Obamaland, as coisas estão ficando cada vez mais perigosas. Porque aqui, uma alta fonte do Serviço Secreto de Israel, né, que não se identificou, publicou no site Israel Today, diz que, olha, o governo Obama está se preparando para deixar Israel por sua própria conta e risco. Quer dizer, eles vão dar um apoio verbal, mas, na verdade, eles estão apoiando os árabes. Fala, bom, mas, peraí, precisa de uma alta fonte do governo de Israel para falar isso? Quem é que... Raiz, isso aí é que nem o amigo meu que chegou lá em Portugal e perguntou para o sujeito, o senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? E o Portuga vira para ele e fala, Raiz, mas quem é que não sabe? E aqui é o mesmo caso. Raiz, mas quem é que não sabe? A carreira do Obama foi toda financiada por esses árabes, um príncipe saudita, tá certo? Através de um sujeito que era, né, o advogado Malcolm X, sempre esteve ligado nesse meio, ele deve a sua carreira a essa gente. Agora, por que ele vai ajudar Israel, meu saco? Agora aqui, esses idiotas, tudo, 72% dos judeus votaram em Obama. Agora fica aí, chorando. Puta que... Olha, tem três turmas que eu não entendo. Eu não entendo católico, eu não entendo americano, eu não entendo judeu. São 3 loucos. Eles só passam a mão na cabeça dos seus inimigos, dos seus traidores, né? Tratam os fulanos assim como se fosse a menina dos seus olhos, tá certo? E depois, evidentemente, eles se voltam contra vocês e dão uma facada nas costas. Né? Agora aqui, outra notícia. Um satélite americano acabou de fotografar uma plataforma de lançamento de um foguete norte-coreano. O foguete está pronto para ser lançado. Que foguete é esse? Para onde vai? O que tem dentro dele? Ninguém sabe. Então isso quer dizer, a Coreia do Norte está pronta para soltar a bomba atômica. Essa que é a verdade. Tem tudo lá. Né? E também os caras descobriram, né? Como descobriu que merda fede. Porque a Coreia do Norte está tentando isso faz anos. Você tenta, às vezes, um dia consegue. Então agora, chegou a foto, vamos ver. Bom, mas o que o governo americano vai fazer?
O que o Obama vai fazer? O Obama vai festejar, ué. É isso mesmo que ele quer. O homem está a fim de destruir o país, pô. Enquanto isso, deixa aqui, ó, a Rússia saiu no Yahoo. A Rússia planeja criar uma força militar dedicada a proteger seus interesses na disputada região do Ártico. A criação de um grupo especial de forças paramilitares. Ou seja, eles acreditam, os russos acreditam piamente que o Polo Norte é deles. Tá certo? E aquela região tem uma importância estratégica extraordinária, mesmo porque dali eles podem facilmente atingir o Alasca. Eles são loucos para tomar o Alasca de volta, porque o Alasca foi comprado, né? Mas sabe como é? O pessoal gosta de vender e não entregar. Então entregaram, agora querem o Alasca de volta. Então, isso aí, aquele professor russo, aquele geopolítico russo que andou analisando, dizendo que os Estados Unidos se dividiram em 5 pedaços, ele diz claramente que o Alasca vai voltar para a Rússia. Né? E também você vê, o Kremlin está investindo pesado nessa teoria do aquecimento global. Mas, e agora, vamos dizer, as últimas medições mostram, não é que o aquecimento global não é de causas humanas. Não há aquecimento global. As temperaturas estão caindo. Né? Muito bem. Também, enquanto isso, o senhor, há sérios indícios de que a administração Obama tende a liberalizar as drogas para acabar com a matança. Ah, é? Escuta, desde quando a existência de um comércio legal, né, impede a existência do comércio ilegal? De qualquer coisa da qual haja comércio legal, há também comércio ilegal. É a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, nós legalizamos o crime. Os caras inventam outro crime, pô. Um crime oposto e complementar. Quer dizer, qual é? Na Holanda acontece isso. Você pensa que não tem narcotráfico na Holanda? Tem. Os caras liberaram, né, a maconha. Você pensa que todo mundo vende maconha legalmente? Fala, não, também tem tráfico ilegal. E vai ter do mesmo jeito. E a criminalidade aumenta. Isso aí é criminalidade. Já tem dados suficientes, a criminalidade na Holanda, na Suíça, aumentou depois da liberalização de drogas. Quer dizer, esse pessoal é o seguinte, eles querem drogar as pessoas. E é muito simples. Por quê? Dentro da perspectiva globalista, eles pensam assim, hoje em dia, para você manter a economia funcionando, basta 20% da população trabalhar. O que nós vamos fazer com os outros 80%? Nós temos que inventar o pão e circo, temos que inventar diversões públicas, temos que inventar movimento gay, temos que liberar droga, e daí vai ficar todo mundo lá tomando pico, dando rabo, tá entendendo? Enquanto aqueles 20% trabalham. Então você vai criar uma legião de cidadãos de segunda classe que vão ter lá seus direitos, o direito de morrer. Né? Então na Holanda chega lá, aquele cara desgraçado, entra lá no parque das drogas, fala, aí, me dá aí 50 gramas, da boa, da colombiana, né? Toma lá, né? Toma um pico e catapimba, morre. Ou então fica lá se arrastando pelas ruas, né? Perfeitamente inutilizado, o pessoal quando passa perto, tampa o nariz, né? E você tem lá uma horda de infelizes fabricado por essa política. É o que eles querem fazer no mundo inteiro. Tem alguém no telefone, quem é? Alô, enquanto isso, queria aqui mandar um abraço para um conhecido, o Rodrigo, lá da feira da Praça da Espanha, em Curitiba. Tudo bem aí, Rodrigo? Alô, quem é? Caiu a ligação. Então está aqui o meu amigo Alejandro Penha, estava na Bolívia essa semana, dizendo que a luta contra o socialismo do século XXI não é tarefa de um só país ou de alguns grupos em cada região. Ou nos unimos todos na América Latina, ou afundamos juntos. Ele tem toda a razão, porque, você vê, essa penetração comunista na América Latina é um negócio organizado. Muito antes da fundação do Foro de São Paulo, esse pessoal já estava articulado. Com o Foro de São Paulo se articularam mais ainda. Tá certo? A fundação do Foro de São Paulo já está com 19 anos de idade. Tá certo? E até hoje, o primeiro esboço de articulação para reagir a isso é esse empreendido pelo Alejandro Penha, tá certo? Que merece, tá certo? O nosso maior respeito e admiração por causa disso. Né? Agora, aqui estava falando do padre Lourenço, né? Na mesma semana também, né?
arcebispo Raymond Burke, ele fez uma declaração aqui muito séria, disse que, olha, os católicos que votaram no Obama colaboraram com o mal, mas é a coisa mais óbvia do mundo, porque o Obama tem uma longa carreira em defesa do aborto. O sujeito é abortista fanático, persistente, tá certo? E não, a coisa mais coerente na vida dele é o abortismo, tá certo? Então por que um católico vai votar nele? Quer dizer, você está favorecendo a política abortista, né? Então é claro que colaboraram com o mal. O arcebispo Burke tem toda a razão. Agora o pessoal que fica chocado, não se pode falar uma coisa dessa, que violência verbal. Digo, matar criancinha não é violência verbal. Agora dizer que os caras matam criancinha é violência. Que é isso, porra. Quem está na linha aí? Oi lá, tudo bom? Oi, quem é? Alô? Opa, que é Cristiano, tudo bom? Tá ruim essa ligação, rapaz. Liga. É horrível. Consegue me escutar agora? Melhorou um pouco. Diminui Tá, o computador. Tá bem, diminui agora. Estou me ouvindo melhor, pode falar. Agora? Tá bom. Olha, há muitos meses eu estava tentando falar com você sobre 5 tópicos, eu vou ser bem breve, tá? Antes do Obama ser eleito, a Al Jazeera filmou o Gaddafi falando com o pessoal que ele era queniano, tá? E que todos os líderes iriam ajudar o Obama e aqueles que não iriam ajudar ainda, tá? Agora, eu tenho um vídeo no YouTube. Não vai dar para continuar. Tá ok. Tá. Agora aqui, a Sociedade Interamericana de Imprensa, né, ficou assustadíssima quando a polícia da Colômbia desbaratou lá um plano das Farc para matar o presidente da instituição, Henrique Santos Calderón, no diário El Tiempo de Bogotá. Para mais grande novidade, a Farc está matando... Olha, tinha uma turma do Partido Socialista lá na Colômbia que no começo apoiou as Farc, depois mudou de ideia. Na hora que mudou, a Farc pegou os caras numa festa, matou todo mundo. A Farc está matando gente pra caramba. Né? Quer dizer, se você pisa no calo deles, a única resposta deles é matar você. Já tentaram matar lá o presidente Álvaro Uribe, várias vezes nunca conseguiram, mas estão fazendo o possível. Agora, o pior não é a Farc, tá certo? O pior é a rede mundial de apoio às Farc. Claro que não apoia explicitamente. O que eles fazem? Eles combatem quem combate a Farc. A maneira mais velha, mais clássica, tá certo, de você favorecer uma causa nojenta, imunda, é combater quem a combate. Como esses meninos que se dizem católicos, mas não combatem o comunismo, mas combatem o anticomunismo. Tá certo? Não, uma boa parte da igreja no Brasil faz isso. Eles não vão sair apregando o comunismo, por quê? Porque senão eles vão dar a bandeira e vão ser excomungados. Então não pode. Então o que eles fazem? Eles combatem o anticomunismo, diz que é histeria anticomunista. Eu estava lendo outro dia as memórias do cardeal Mindszenty. O cardeal Mindszenty é o grande herói nacional da Hungria, tá certo? Que foi preso barbaramente torturado, tá certo? Ficou preso anos a fio e depois, quando saiu da cadeia, não podia mais ficar na rua, pegou asilo dentro da embaixada americana e ficou morando numa salinha na embaixada americana durante 20 anos. Até que no fim, quando deu esse negócio de perestroika e tal, os caras com uma demagogia deixaram ele sair para Roma. Vocês acompanham isso, existe Mindszenty Report. Mindszenty Report. Mindszenty escreve com S, Z e Y no final. Mindszenty. Tá certo? Eu nem sei se é assim que se pronuncia, porque húngaro é impronunciável. Ninguém consegue falar húngaro. Eu nem acredito que os húngaros falem. Eles fingem que estão falando, mas eu não acredito. Eles devem estar falando outra coisa. Né? Agora, é uma língua medonha, mas um povo maravilhoso. Tá certo? E está lendo lá a vida do cardeal Mindszenty. Eu digo, mas olha, se eu sofro de histeria anticomunista, eu que de vez em quando apenas escrevo um artiguinho, falo umas coisas no programa, né? O cardeal Mindszenty, então, o que seria? Já seria paranoia anticomunista ou coisa assim. Né? Então, naturalmente, nós estamos errados. Certo está esse puxa-saco de comunista, né? Ele tem o puxa-saco direto e tem o puxa-saco indireto, que combate o anticomunismo.
Aqui tem até a expressão, o pessoal fala, é o anti-anticomunismo. O anti-anticomunismo é pior do que a propaganda comunista direta. Agora, essa semana chegou uma nota aqui, saiu lá no Cláudio Humberto, mas ninguém sabe se é verdade isso aqui. Diz que os comandantes militares fizeram um almoço no aniversário do ministro Nelson Jobim, no dia 13, mas sem a presença do general Paulo César de Castro, chefe do Departamento de Ensino do Exército, e do general Luiz Cesário Silveira Filho, ex-comandante militar do Leste. Será que é verdade isso aqui? Ele já reúne para puxar saco do ministro e exclui, né, os indesejáveis? Será que está assim nas Forças Armadas Brasileiras? Olha, eu no Cláudio Humberto, mas eu me recuso a acreditar. Se alguém puder confirmar ou desmentir isso aqui, eu agradeço. Mas se aconteceu isso, é muito grave, é muito grave. Né? E é claro, não há nem o que comentar, né, essa sentença do Supremo Tribunal Federal que expulsou, né, os arrozeiros lá de Raposa Serra do Sol. Irônico, quer dizer, você passa a vida lá tentando, né, criar alguma riqueza. Né? E depois chega lá uma tribo biônica inventada pela ONU e diz, esse negócio é meu e você tem que sair do dia para a noite. Agora, outro dia, alguém reclamou aqui, mandaram uma carta dizendo, olha, você fala mal de todo mundo, mas você nunca falou mal da maçonaria. Quer dizer, você é maçom ou você é partidário da maçonaria. Eu não sou nem maçom nem partidário da maçonaria, eu sou contra a doutrina maçônica. Mas você quer saber, eu não vou falar mal da maçonaria, porque a maçonaria é um dos poucos órgãos que está reagindo contra essa coisa aqui. Você pode falar o que quiser dos maçons, mas que eles são patriotas, eles são. Entendeu? Eles estão lá defendendo a soberania nacional. E enquanto estiverem fazendo isso, falar mal deles, por motivos doutrinais, é uma coisa totalmente extemporânea. Tá certo? Então, não se combate quem está fazendo bem. Se você tem divergências doutrinais, você espera terminar aquele combate, e daí você puxa o sujeito, chama o cara para um debate, conversa com ele direito. Tá certo? A maçonaria pode ter os defeitos que tem, tá certo? Mas ela não está traindo o Brasil como esse pessoal da alta hierarquia católica está. Então, eu estou na Igreja Católica, sou inteiramente a favor da Igreja Católica e sou contra a doutrina maçônica, mas a maçonaria está fazendo a coisa certa e nós temos que reconhecer. Outra coisa. Semana passada eu comentei aquela notícia que saiu no Telegraph, no London Telegraph, dizendo que gente de dentro do Vaticano estava dizendo que o Papa é uma desgraça. Né? E, olha, a situação é a seguinte, de fato tem muita gente na hierarquia que foi, né, colocada lá pela KGB 30 anos atrás, ficou quietinho, que agora é cardeal, gente importante. Esses caras estão fazendo o possível para acabar com a vida do Papa, pelo menos para amarrar a mão dele, tá entendendo? E não estão gostando do que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está fazendo a coisa certa. Eu não quero entrar em questões teológicas, doutrinárias, não vou discutir a teologia do ex-cardeal Ratzinger ou do atual Papa, não vou entrar nisso, eu não tenho capacidade para isso. Mas se ele está tentando unificar a igreja e está tentando limpar a casa, é a coisa mais óbvia do mundo. E outra coisa, ele não disse mentira nenhuma, não. Ele sempre falou as coisas certas, tá entendendo? Então é por isso mesmo que estão querendo acabar com ele. Então, vocês aí que se dizem católicos, que estão, né, seguindo, vivendo a imitação de Cristo, então falam, olha, o que nesse momento tem que fazer é o seguinte, tem que encerrar a fileira e defender o Papa, meu Deus do céu. Porque os caras estão querendo acabar com ele mesmo. Não é brincadeira isto, porra. Quer dizer, ele pode ter cometido no passado os erros, que foi erros teológicos, eu estava lendo até ontem, tem um negócio lá que eu acho bravo, mas ele fez antes de ser Papa, tá entendendo? E agora está tentando fazer a coisa certa, então nós temos que apoiá-lo, meu Deus do céu. Agora, outro dia um desses desgraçados que diz católico no Brasil, ele disse, olha, se tem um bispo, né, e foi, você sabe que ele é homem da KGB, mas ele foi sagrado bispo, você tem obrigação de obedecê-lo. Tem obrigação de obedecê-lo, caralho! Obediência subentende hierarquia. Né? Eu obedeço o meu superior se ele obedece o superior dele, senão não. Agora, se ele está lá conspirando contra o Papa, querendo ferrar a igreja, eu vou obedecer o cara dele só porque ele é bispo? Ele que vai ser bispo na puta que eu paro, porque ele não é bispo não, está excomungado. Ele não é sequer um membro da igreja. Atenção,
Quem colabora com o movimento comunista está excomungado. Ele, não é que ele não é bispo, ele não é sequer um fiel católico. Agora, as pessoas me perguntam, não, você fala que a igreja no Brasil está podre, está liquidada, então o que você quer que a gente faça? Que a gente saia da igreja? Falo, mas é o contrário. Eu estou querendo que vocês vão lá para dentro e expulsem esses desgraçados. Está entendendo? Assim, pontapé no meio do cu. Entendeu? O cara falou uma coisa, colaborou um pouquinho com o movimento comunista, manda a merda. Fala, sai, senta lá e fala, sai daqui. O sujeito sai. Você quer apostar? Eu aposto com vocês. Fala grosso que os caras saem tudo correndo. Você vai lá, faz o teu trabalho. E note bem, fazendo isso você está defendendo o Papa, porque essa gente está cercando o Papa e tentando sufocar toda a obra que ele está tentando fazer, você está entendendo? Então, vocês não têm que obedecer bispo, não, você tem que obedecer o Papa. E quando você obedece o bispo, é o Papa que você está obedecendo. Agora, se o bispo mandou, o Papa mandou fazer uma coisa, o bispo mandou fazer outra, você manda o bispo a merda. Entendeu? Agora, e se o Papa começar a pregar coisa herética, ele deixa de ser Papa, ele perde o mandato dele, porra. Então, agora, eu não creio que esse Papa esteja fazendo isso, não. Não parece que ele esteja fazendo isso. Pode ser que no passado falou umas coisas absurdas, mas agora está falando a coisa certa. Tá certo? Porque teve muitos teólogos liberais, esquerdistas, progressistas, que começaram com esse negócio 60, 70 anos atrás, mas depois foram se tocando de que aquilo iria destruir a igreja. Eles têm todo o direito, vamos dizer, de se errar, voltar atrás e tentar fazer a coisa certa. Você não pode jogar o passado do homem, o mal que ele fez no passado, contra o bem que ele está fazendo no presente. Nunca se faz isso, minha gente. Agora o outro dizer que tem que obedecer o bispo da KGB. Ora, porra! Na hora que o cara falou isso, ele se desmascarou. Agora tem o outro menino lá, o tal do Marcelo Coelho. Marcelo Coelho, anos atrás, escreveu um artigo bom contra a teologia da libertação para o mídia sem máscara. Agora está aí combatendo o anticomunismo. O que há, porra? Não pensa, minha gente, vocês aí, Marcelo, todos esses aí, Rodrigo Pedroso, não pensa que eu tenho raiva de vocês, não. Eu amo vocês, adoro vocês. No meu coração vocês já estão perdoados. Agora, nem por isso vou deixar de dar um pontapé no meio do cu para efeito pedagógico e disciplinar. Porque as pessoas muitas vezes... Olha, eu tenho 61 anos, estudei pra caramba, entendeu? A minha vida mental é um pouco mais vasta e mais complexa do que vocês podem imaginar. Então o pessoal pega e fica explicando a minha conduta por motivos bobocas, dizendo, ele está com raiva, ele é raivoso. Mas que coisa mais infantil, minha gente. Que coisa mais infantil. Você dizer uns palavrão pro cara, você dá um chacoalhão, ele não quer dizer que você está com raiva, não. Mas depois, por motivo pedagógico, você tem que fazer isso. Por quê? Porque esses garotos estão entrando num caminho totalmente errado. O grande erro, para começo de conversa, é imaginar que comunismo é doutrina. Comunismo é doutrina que quer socializar os meios de produção. Eu digo que o comunismo não é isso. Isso aí é uma das milhares de conversas do comunismo. O comunismo é um esquema de poder mundial que tem 1000 faces, que muda de cara e muda de discurso toda semana, mas está sempre ficando mais poderoso. É isso que você tem que entender. Não é combater o comunismo, não é combater ideias, é combater gente. Gente que tem poder, não é luta de ideias. Atenção, isso é importantíssimo. Luta de ideias você pode ter, por exemplo, suponha 2 teólogos que têm ideias contrárias, mas que são igualmente homens honestos. Um defende a sua tese, o outro defende a outra. Tá certo? Ou, digamos, 2 filósofos, você pega, por exemplo, Eric Voegelin e Edmund Husserl, tá certo? Eric Voegelin fez críticas devastadoras às teorias de Edmund Husserl, mas é uma luta de ideias. Por quê? Porque eram ambos homens honestos, homens de alto gabarito e que estavam na busca da verdade. Então, na busca da verdade, um achou que o outro errou. Isso aí é luta de ideias. Agora, contra a vigarista que está tentando acumular poder para dominar a tua vida, não é luta de ideias, meu filho. Então, você discutir a teologia da libertação como teoria é uma perda de tempo. Você tem que quebrar as pernas dos camaradas para que eles percam a autoridade. Você tem que tirar o poder deles. Tem que desmoralizá-los para que percam o poder. É isso que tem que fazer. E isso só tem um jeito de fazer. Você tem que envergonhá-los. Você tem que mostrar para eles o crime deles. Você não pode dar a eles a honra de um debate de ideias. Eu discuto ideias com gente honesta. Com você, vigarista, eu não discuto.
E quando falo de vigarismo, não é porque o sujeito roubou um dinheirinho na vida pessoal dele, não, ele tirou lá um dinheiro, sei lá. Ou o bispo comeu a empregada. Não estou falando de coisas da vida privada, não, gente. Eu nunca me meto na vida privada de ninguém. E tenho horror de que venham falar para mim essas coisas. O sujeito diz aqui, mas o fulano, né? Fulano enganou a mulher, comeu a fulaninha. Ou fulano é viado. Eu digo, cala a boca, desgraçado. Eu odeio esse tipo de coisa, você está entendendo? Não se pode falar disso. Agora, atitudes públicas são conquista do poder, ocupação de espaços, tá certo? Para concentrar poder nas mãos, mandar na sua vida, mandar na sociedade e dirigir a sociedade num rumo francamente diabólico. Isso aí também, isso não é luta de ideias, meu filho. Não é nem luta de ideias e nem é ataque pessoal. Isso é denúncia de crime. É outra coisa completamente diferente. O sujeito que comete um crime, ele não pode dizer que aquilo é um assunto da vida privada dele. Crime não... Assunto da vida privada são esses pecadinhos que você confessa, não vai no confessionário e confessa. E note bem, a Igreja Católica, na sua infinita sabedoria, diz que você não pode confessar em detalhe. Porque senão você está tentando o sacerdote. Então você vai lá e dá o nome do pecado, fiz tal coisa assim. Cala a boca, não fala mais nada. Não vai entrar em detalhe. Veja, o amor que a Igreja Católica tem, vamos dizer, pela discrição, pela decência, tá certo? E o respeito à imagem das pessoas. A Igreja Católica preserva isso. Muitas vezes os meus amigos protestantes não fazem isso. Eu acho que eles estão errados nisso, mas eles fazem de boa intenção. Eles pegam um pastor aí, o pastor foi visto no puteiro, eles fazem escândalo, conta para todo mundo. Eu jamais faria isso. E a Igreja Católica não faz isso. A Igreja Católica não gosta de fazer isso. Você tem que chamar o sujeito em particular, admoestá-lo e dizer, para com essa putaria, tá certo? Porque senão vão tomar providência contra você. Porque para dar a chance do nego se arrepender e voltar a fazer a coisa certa. Agora, se você carimba ele em público, ele nunca mais se levanta. Então, eu sou contra isso. Mas esses casos que eu estou falando não são pecadinhos. Não é que o bispo comeu empregado, né? Não é que o bispo se escondeu com o vigário lá no banheiro para fazer uma putaria homossexual. Não é isso. São coisas, atitudes políticas que afetam a vida de milhões de pessoas e que estão pervertendo a sociedade inteira. Que nem esse desgraçado desse bispo denunciado pelo padre de Lorenzo. Esse bispo não é que ele cometeu um delitozinho. Não, ele ajudou o governo a criar um sistema no qual qualquer garota chega lá e faz um aborto por $50. Quer dizer, está ajudando a matar milhares de bebês. Como é que você vai respeitar uma coisa dessa? Você veja o padre de Lourenço no meio do sermão, ele parou o sermão para telefonar para o cara e disse, aqui, seu fulano, sou uma desgraça. É assim que se faz, gente. Ele desmascarou o sujeito, porque o sujeito na hora não sabia o que falar, ficou brabo, É assim que se faz, a gente tem que expor esses camaradas à execração pública. Jamais obedecê-los. Vocês não são um príncipe da igreja, você é o príncipe do caralho, você não é nem membro da igreja, sai daqui, desgraçado. Você não é nem um cão sarnento, você não é nada, você não tem direito de estar aqui dentro. Tu vai para casa, pensa no que tu fez, confessa teus pecados, tá entendendo? Pede perdão e volta aqui. E não vai voltar de bispo, não, querendo mandar, você vai voltar por baixo que nem eu que sou um merda, tá entendendo? Agora, eu sou um merda, mas não faço essas coisas, porra. Peraí, tem mais alguém no telefone. Vamos ver se a gente consegue atender aí. Alô? Alô, Olavo? Sim. É Marcelo do Rio, Olavo, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Fale bem alto, por favor. Tudo bom. Olavo, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se vai fugir um pouco aí do teu programa, porque eu acabei de conectar aqui. Eu queria saber como é que se dá a formação moral do ser humano. Não estou me referindo à criança, porque na criança a gente sabe que através do exemplo a gente consegue educar e fazer com que elas cresçam com alguns valores, com algumas virtudes, não é? Mas eu queria saber mais no homem adulto, como é que a gente pode trabalhar para que se construa essa questão da moral verdadeira, daquela consciência verdadeira quando o camarada está sozinho, ele e Deus. Se é possível e como é que a gente trabalha para conseguir isso, essa construção? A pergunta é excelente. Tá certo? E
E a resposta é a seguinte, eu também não sei. Tá certo? Mas a gente pode tentar alguma coisa no sentido de desenvolver a sensibilidade moral. Quer dizer, para o sujeito compreender a complexidade das situações e conseguir se imaginar dentro da situação como se fosse, vamos dizer, um teatro, né? Examinar o que ele está fazendo como se ele fosse o personagem do enredo. E daí colocar as várias alternativas, o que você faria nessa situação. Tá certo? Eu acho que, é uma opinião pessoal, pode estar errado, eu acho que o desenvolvimento da percepção moral é mais importante do que você incorporar regras e mandamentos. Porque se você não tem a percepção moral, você não entende o mandamento, você entende errado, você entende às vezes de uma maneira ou demasiado material, demasiado metafórica, e você não sabe realmente o que fazer. E depois sempre tem aquele problema que Santo Tomás de Aquino falava, quer dizer, as regras são sempre genéricas e universais, mas as situações são particulares, específicas e diferentes de qualquer outra. Então você pode saber a regra, mas, em geral, mas você não sabe o que fazer numa situação determinada. Isso aí é um treinamento de vida inteira. Tá certo? E isso depende, sobretudo, vamos dizer, do próprio senso de realidade. Esse senso de responsabilidade pessoal tem que ser desenvolvido através, vamos dizer, da meditação sobre as situações reais. Elas devem continuamente ser discutidas. Agora, eu vejo aqui que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu encontro muitas pessoas que elas se fazem a pergunta, e às vezes discutem em família, o que é a coisa certa, o que eu devo fazer em tal ou qual situação. Eu nunca vi isso no Brasil, ninguém se preocupar com isso. Todo mundo aí parte do mundo de que está certo e de que quem está contra está errado. Não, a primeira coisa que você tem que desconfiar é que você está errado, meu filho. Tá entendendo? Olha, É verdade. eu nunca defendo uma ideia em público se eu não conheço a ideia contrária e se eu já não tentei pensar a ideia contrária com a maior boa vontade, como se ela fosse minha. O pessoal às vezes não imagina, o pessoal às vezes ele vem levantar certas objeções que eu estou dizendo, sem imaginar que eu, 20 anos atrás, já esgotei essa objeção. Então, pelo menos nesta parte, vamos dizer, eu tenho tentado sempre absorver as várias possibilidades, porque saber o que é certo não é fácil. Você tem que imaginar, essa é uma disciplina da imaginação, né? E a nossa imaginação, geralmente, ela serve aos nossos impulsos e desejos. Quer dizer, você quer uma coisa, você já começa a imaginar que aquilo é uma maravilha. Não faça o esforço de imaginar o contrário. Então, quando você vai fazer uma coisa, pense assim, mas será que isso não vai prejudicar ninguém? Será que eu não estou pisando no calo de ninguém? Será que involuntariamente eu não vou trazer sofrimento, destruição? A gente sempre tem que pensar essas coisas. Você consegue ver essa construção passando ao largo da religião, não? Como é? Você consegue ver essa construção se dando e passando ao largo da religião, principalmente essa que nós valorizamos de base judaico-cristã? Não à margem da religião, mas isso tem que ser uma coisa preparatória à religião. Porque, você vê, a pregação religiosa em si, ela só pode te dar verdades universais, regras universais. Ela não vai dar, vamos dizer, a receita certa do que você tem que fazer em determinadas situações. As complexidades da vida, claro que elas estão abrangidas dentro do texto sagrado, mas estão abrangidas de maneira muito sintética. Uhum. Quer dizer, a religião não te dá a receita do que fazer, você está entendendo? E muitas vezes, na vida da gente, eles vivem situações paradoxais. Verdade. Então, se chega lá um padre, um pastor protestante para você, né, dizendo, mas a religião manda fazer isso, manda fazer aquilo, às vezes ele está só te sobrecarregando, está te atrapalhando. Às vezes não é isso que você precisa enxergar claro na situação. Até, vamos dizer, o sentido dos mandamentos, às vezes é muito mais profundo do que você está imaginando, e muito mais complexo, muito mais abrangente. Não é uma coisa assim material de, isso aqui é proibido, aquilo ali é obrigatório. Não é bem assim o negócio. Você recomenda alguma leitura nessa área? A letra mata. Então, mas qual é o espírito? O que Deus está querendo de mim exatamente? Isso é uma questão individual. Agora, você não pode saber o que Deus quer de você se você não sabe nem o que você mesmo quer de você, porra. Você está entendendo? Então... você recomendaria alguma leitura nessa área? Como é? Se você recomendaria alguma leitura nessa área que tocasse nesse tema? Olha, eu recomendo o livro do Louis Lavelle, que se chama En face de l'autre,
Tem uma tradução brasileira muito ruim, em face do outro. A tradução está ruim, foi lançada pela Voz antigamente. Mas é uma série de meditações sobre como eu devo tratar o meu próximo. E meditações feitas não assim com espírito só de pregador, de espírito de disciplina, mas por um grande filósofo, e um grande cristão, tá certo? Um homem que realmente compreendia as complexidades da vida. Então En face de l'autre, em face do outro, foi editado pela Paulinas, muito tempo atrás. Mas em sebo você acha Louis Lavelle, Lavelle. Como isso faz falta ao Brasil, não, Olavo? Isso é o que mais faz falta. No Brasil não há educação moral e não há educação doméstica. É uma coisa impressionante. Verdade. Quando a gente vê aqui, vamos dizer, a sensibilidade dos americanos, não é de todos os americanos, claro, mas de um grande número de pessoas, a busca da coisa certa, né, é como eles, às vezes, se espremem, até se atormentam para saber qual é a coisa certa a fazer. Quer dizer, eles têm a verdadeira consciência moral. A verdadeira consciência moral é preocupação. Porque se você souber já de antemão o que é o certo, você não precisa se preocupar. Mas daí, para isso, não precisa ter consciência moral, você está entendendo? O computador não precisa nem ter Deus, porque se é só uma listinha de pecados, chega lá, né? Você fez, está condenado para o inferno. Digo, um computador pode fazer isso, não precisa uma inteligência infinita para resolver um negócio desse. Então, quer dizer, Deus sabe que as coisas aqui são muito mais complexas, só que a gente tem que rachar o crânio para compreender essa complexidade. Mas Deus já está vendo tudo isso de uma vez. Então, nós temos que ir aprendendo de pouquinho pela nossa própria vida, vamos dizer, pelas nossas próprias contradições. Você está entendendo? O ser humano é feito de contradição. Você quer uma coisa, você quer a coisa contrária ao mesmo tempo. Então é meditando isso que a gente aos poucos vai pegando o sentido daquilo que Deus quer para nós. Mas tem que ir muito de pouquinho. Agora, você pensa que eu estou falando de cátedra? Não estou, não. Eu não sou nenhum guia espiritual. Eu sou um merda, tá entendendo? Eu falo assim do pouco de experiência que eu tenho e da leitura que eu fiz. Mas eu reconheço que esse problema está infinitamente acima da minha capacidade. Tá bom. Olavo, obrigado pela ajuda aí e parabéns aí pelo programa. Obrigado. O grande poeta, Paulo Claudel, ele dizia, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Presta atenção, olha que coisa séria. Né? Quer dizer que Deus está no centro da sua vida. O que você ignora sobre você mesmo, Deus sabe. Ele te conhece melhor do que você mesmo. E Ele te ama mais do que você se ama. E Ele te compreende mais do que você se compreende. Então, você tem que, gradativamente, humildemente e com paciência, tentando compreender isto. Tá certo? Não é uma questão de você pegar um receituário exterior, né, e dizer, não posso fazer isso, posso fazer isso. Não é bem assim a coisa, tá entendendo? Claro que isso também existe, mas para fins sociais. Interiormente, a sua conversa com Deus é uma coisa muito mais complexa. Por exemplo, Deus sabe o quanto de capacidade você tem e o quanto de poder as forças demoníacas têm sobre você em cada momento. Ele sabe essa equação, você não sabe. Você às vezes tem uma boa intenção e você acaba fazendo o contrário do que você queria. O próprio São Paulo apóstolo dizia, não faço o bem que eu quero, eu faço o bem que não quero. E o homem era santo, meu Deus do céu. Agora, se ele tinha esse problema, quanto mais nós. Então Deus não está exigindo de você, vamos dizer, uma perfeição instantânea, que Ele te dá um receituário, um programa de computador, e você cumpre aquilo e vai para o céu. Não é assim. Se até eu compreendo isso, como é que Deus não vai compreender, porra? Eu acho que Deus deve ser mais inteligente que eu, suponho, né? Agora, se tem uma besta quadrada que nem eu entendo, por que ele não vai entender? Tá certo? E feito isso, aqui acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.